Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou gravar para vocês uma videoaula falando um pouquinho sobre a parte da digestão, tá? Mais especificamente a parte relacionada à fisiologia da digestão, tá? Então eu mandei uma videoaula para vocês falando da parte da anatomia, né? Que vocês viram quais eram os órgãos que faziam parte do sistema digestório, qual era a função de cada um desses órgãos, né? E aí agora eu vou passar para vocês a parte então da fisiologia, né? Como que é o funcionamento então do processo de digestão, tá? Essa primeira aula é uma parte mais introdutória e aí conforme a gente for avançando no conteúdo a gente vai se aprofundando, beleza? Então aqui ó, conceito básico de digestão, né? Então a gente pode conceituar a digestão como sendo a transformação dos alimentos em compostos mais simples, né? Então a digestão ela tem essa característica de fazer com que meu alimento ele vá ser digerido, ele vai ser quebrado, né? Então ela faz esse papel. E aí dentro da fisiologia a gente estuda, né, quais são as enzimas que realizam essa quebra e como que funciona, tá? Então, relacionado a tipos de digestão, né? Eu vou ter dois tipos de digestão. Eu vou ter uma digestão que ela é intracelular e a digestão que a gente chama de digestão extracelular, né? Então o nome ele já dá a entender que digestão intracelular ela vai acontecer dentro da célula, né? Que tipo de célula que vai realizar a digestão intracelular? Células de micro-organismos, por exemplo, as bactérias, e também a gente tem que lembrar dos macrófagos, né, que são as células de defesa do nosso corpo, os glóbulos brancos que fazem fagocitose. Então essas células elas têm essa característica de fazer digestão intracelular, né? Então ela vai digerir uma determinada partícula, ela engloba essa partícula ou por fagocitose ou pinocitose, né? Faz o englobamento dessas partículas e aí forma o que a gente chama de vacúolo digestivo dentro da célula, né? E aí a célula libera dentro desse vacúolo as enzimas e as substâncias que vão atuar na digestão dessa substância, beleza? Então, isso é bastante importante para a questão dos micro-organismos, tá? Então, os seres unicelulares, eles vão realizar basicamente digestão intracelular, porque eles têm apenas uma célula, então eles englobam as partículas e digerem no interior da célula, tá? E também nós vamos ter o que a gente chama de digestão extracelular, né? Que ela vai ocorrer fora da célula, mas no interior de cavidades, né? No caso, nós, seres humanos, por exemplo, a nossa digestão, ela ocorre dentro de uma cavidade, ela inicia, né? Na boca, por exemplo, vai para o estômago, né? Então é dentro de cavidades e não dentro de uma célula em específico, tá? Então, isso está mais relacionado à questão de órgãos, né? Sistemas, tá? Aqui com relação a essa parte da fisiologia, eu montei um esqueminha aqui para exemplificar para vocês como que vai acontecer essa digestão. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o nutriente, tá? Os nutrientes que entram dentro do meu sistema digestivo, que eu me alimento, as enzimas que vão atuar na quebra desses alimentos e o produto que vai ser absorvido no final da digestão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o amido. O amido, ele vai ser quebrado pelas enzimas, pelas amilases, né, que estão presentes, por exemplo, na nossa saliva. Então, a digestão do amido, ela vai iniciar na nossa boca. Por isso que a gente tem que entender que a digestão, ela já inicia na boca, né, e não apenas no estômago. Então, o amido, ele vai ter o amido, quando consumido, né, as amilases, que são as enzimas que estão presentes na nossa saliva, elas vão quebrar o amido em glicoses, né? Então, eles vão transformar esse amido em moléculas menores, que são as glicoses, que são monossacarídeos, que a gente aprende lá no primeiro ano, tá? As proteínas, eu vou ter as enzimas, as proteases, né? E aí as proteases, elas vão digerir essas minhas proteínas em aminoácidos. Se vocês lembram lá da parte da bioquímica,
vocês vão lembrar que as proteínas eram constituídas por moléculas menores chamadas de aminoácidos. A mesma coisa que o amido. O amido, ele é um carboidrato, um polissacarídeo, ou seja, ele é formado por vários monossacarídeos, que no caso é a glicose, que são moléculas menores, tá? E a proteína também é uma macromolécula que é formada por moléculas menores, que são os aminoácidos. Então, as enzimas elas vão realizar essa quebra dessas moléculas, vão deixar essas moléculas menores. Beleza? Os lipídios, que são as gorduras, elas vão ser digeridas pelas enzimas chamadas de lipases, tá? E vão transformar essas moléculas de lipídio em ácido graxo e glicerol. Então tá aqui, ó, ácido graxo mais glicerol, tá? Os ácidos nucleicos são aqueles que constituem o nosso DNA, tá? Então o DNA é constituído, por exemplo, por ácido nucleico. Vai ter as enzimas que são chamadas de nucleases. E elas vão quebrar o ácido nucleico em moléculas menores, que são os nucleotídeos, que são os constituintes dos ácidos nucleicos. Então, os nucleotídeos vão formar o meu ácido nucleico. A nuclease vai pegar esse ácido nucleico, vai quebrar ele em moléculas menores, que são os nucleotídeos. Beleza? Aqui a gente tem os últimos 3 açúcares, né? Então, esses 3 últimos aqui são carboidratos, eles são açúcares, eles são o que a gente chama de disacarídeos, eles são formados por 2 monossacarídeos, né? Então, por exemplo, a sacarose, ela é formada por uma glicose e uma frutose. E aí, quem vai fazer essa quebra? A sucrase, tá? Então, a sucrase, essa enzima, né? Vai pegar a sacarose e vai quebrar ela em glicose mais frutose, que é essas 2 moléculas que vão constituir a minha sacarose. Já a lactose, que é o açúcar do leite, né? Ele é formado por glicose mais a galactose. E aí, quem vai fazer essa quebra é a enzima lactase, tá? Essa enzima ela é bem importante porque geralmente pessoas que são intolerantes à lactose, né, elas têm ou não têm essa enzima, ou têm deficiência nessa enzima, ou têm deficiência na produção dessa enzima. Então, as questões de intolerância à lactose estão relacionadas à deficiência, ou à falta, ou à carência dessa enzima lactase, né? Então, tem pessoas que não têm essa enzima, e aí elas vão ser intolerantes, por exemplo, é um tipo, né? E a maltose, né, vai ser quebrada pela maltase, e aí a maltose ela é formada por glicose mais glicose, tá? 2 glicoses. Então, só aqui para falar uma coisa interessante com relação à lactose, voltando aqui, por exemplo, como que se faz o leite sem lactose? Então, eu posso ir lá e pegar o leite normal, né? O leite comum. O leite normal, ele vai ter a lactose, e aí eu vou pegar, o que que a indústria faz? Eles colocam essa enzima lactase. E aí essa enzima lactase vai quebrar essa lactose que está lá no leite, que é esse açúcar do leite, né? E vai quebrar em glicose e galactose. E aí a pessoa que é intolerante à lactose, que não tem essa enzima lactase, ela vai poder consumir esse leite, porque a lactose ela já foi quebrada previamente, tá? Então é como se o leite ele já tivesse previamente digerido, né? Então a pessoa ela pode consumir que não vai ter problema nenhum. Beleza, pessoal? Essa parte que eu queria passar aqui para vocês da fisiologia do sistema digestório, tá bom? Até a próxima videoaula.